Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No episódio de hoje eu tenho um convidado que vem de longa data de podcast e de longa data da minha vida. O meu primo, Thales Xavier. E aí, Thales? Hello, manos, e aí? Tudo na paz? Tamo aí. Thales Xavier é o meu primo, a gente pode dizer que a gente cresceu junto e ele é o responsável por todas essas artes fodas que vocês veem aí do Coffee X, ele que criou toda a identidade visual, então Há controvérsias, esse é o cara por né? trás da nossa carinha. Controvérsias? Quais? Artes fodas? Como assim? Mas é isso, eu falei que a gente tem uma relação antiga desde que, principalmente porque a gente é família, mas você participou da primeira vez que eu me aventurei no mundo de podcasts, quando eu criei o Pão e Peixe. Então, Muitos anos atrás, né? Você já gravou comigo, ajudou em parada de design também. Acho que você devia estar na faculdade, né, quando tava rolando o Pão e Peixe. Sim, eu tava no quarto período, no quinto período por aí. Tempo voa, né, cara? Tempo voa, não faz tempo, velho. Tempo pra caramba. A gente vai falar um pouquinho sobre gerações, sobre nossa infância, sobre tecnologia, sobre uma parada de coisa. Foi uma sugestão do Thales mesmo, o tema, que a gente queria gravar junto já, mas a gente tava sem saber o que gravar, e ele mandou mensagem pra mim e falou, vamos gravar disso? Eu falei, vamos. E aí eu acho que é fácil falar desse assunto porque a gente cresceu, apesar de a gente ter uma diferença de idade, você é 2 anos mais novo que eu? 2 anos mais novo que você. Acho que é, né? 2 anos mais novo que eu, então é a mesma geração, né? E a gente cresceu junto pra caramba, por mais que a gente não morou sempre na mesma cidade e tal, mas a gente sempre se relacionou, assim mesmo que à distância e tal. Sim. E na época das cartas, hein? Eu lembro das cartas. Existiam cartas. Inclusive você e Gustavo mandavam cartas pra gente, né? Tinha isso, existia isso. Mandava, pô, caraca, carta, né? É diferente. Bem diferente. Acho que a última vez que eu mandei uma carta na minha vida, não sei, não consigo falar. Desde quando eu comecei a namorar com a Paula, por exemplo, já existia o WhatsApp. Então, nunca foi. Ela já me mandou cartas. Eu acho que eu já mandei carta pra ela, mas não pela distância, por um gesto romântico. Não pela geografia da coisa. Cara, mas as cartas, tipo, é uma coisa muito, muito antiga, porque até a geração do meu pai e tal, a galera já tinha as chamadas de 3 segundos, né? Que era a parada de... Caraca, 3 segundos. De ligar e falar 3 segundos. Eu participei do 3 segundos, cara. E depois teve a mensagem que as operadoras liberaram, as mensagens clandestinas de graça, né? Que você usava um código lá e conseguia mandar SMS. Putz, mensagem clandestina de graça? Essa eu não lembro. Teve essa época aí. Como que era esse rolê? Rolava um código, né? Tipo, a galera liberava um código, você entrava lá no seu celular e configurava. Eu não lembro onde que era, em algum lugar lá você copiava esse código e aí você conseguia mandar mensagem de graça, cara. Só que era bem underground, porque às vezes a mensagem ia, às vezes não ia, você tinha que tentar de novo e tal. Mas dava pra mandar mensagem de graça. Rufiei várias garotas assim, nenhuma delas deu certo, né? Rufiar, vamos lá, traduz esse termo aí, porque a gente rufiar tá falando pro Brasil. Paquerar, dar em cima. O que é rufiar? É isso, rufiar. O rufião, dar Entendi. em cima. É bom que as próximas gerações mais novas que escutarem a gente, a linguagem é uma parada que fica muito datada muito rápido, né? Então, principalmente nós que somos jovens, não tão jovens mais, estamos ficando velhos. Eu estou chegando nos meus 30 e muda muito, né? Tipo de gíria, demais. Muda muito. Até a maturidade, né, cara? O jeito de você conversar ele vai mudando conforme
é óbvio, né? Com o passar do tempo, você vai ficando mais velho. Tô deixando de falar algumas groselhas. Isso é importante, deixar de falar groselha é importante. Vamos começar falando da nossa infância, cara. E aí? Claro. O que a gente pode trazer aí? Antes de mais nada, eu já comecei te apresentando como meu primo aqui, mas fala um pouco aí de quem você é, o que você faz da vida, onde que você mora. Dá uma introdução aí de quem é o Thales Xavier. Então, eu sou um garoto que, quando pequeno, é muito antissocial pra caramba. Eu não gostava de gente. Até hoje eu não gosto muito. Só quando pequeno? Até hoje eu não gosto muito, mas antes era pior. Eu era muito antissocial, sempre na minha, assim. Eu era muito raivosinho, assim, eu lembro. Vivi bastante tempo em Uberlândia e em Montes Claros, né? Eu sou natural de Goiânia, Goiás. Eu vim de Goiânia pra Minas Gerais, eu tinha uns 6 anos por aí. E Minas e Goiás é praticamente a mesma coisa, né? Não muda muita coisa. Eu acho que Goiânia absorve muito tudo que as outras regiões assim por perto têm. Ensino médio, como todo bom e velho brasileiro, não fazia nada no ensino médio, dormia pra caramba, saía na hora do recreio sempre, ia pra lan house, enfim. Depois fiz faculdade de publicidade, me arrependi de ter feito faculdade, depois passou o que passou, usei isso pra ficar mais forte, aprender mais coisas, entrei no mercado de trabalho por baixo e ainda estou em baixa. E é isso. Estamos todos embaixo, né? E estamos Alguns aí, cara. mais embaixo que outros um pouco mais em cima do que os que estão embaixo, e é isso aí. Tem uma frase de um amigo meu que é assim, cara, você vai correr atrás pra quê? Você nunca vai alcançar. Ai, muito bom. Mas é isso aí, cara. Assim, você nasceu lá em Goiânia, mas desde pequenininho você já mora em Minas, que é de onde eu sou. E hoje em dia é engraçado, né? Porque quando eu era pequeno, eu morei mais tempo aí onde você tá e você morou aqui, né? E agora Exatamente. A gente tá em lugares. Então, eu cresci em Montes Claros. E depois que eu fui chegando na adolescência, eu mudei de lá porque a minha mãe se casou de novo e tal, e aí a gente mudou de cidade. E o Thales morou aqui em Uberlândia, que é onde eu tô hoje. E aí em algum período da minha vida, acho que quando eu tinha uns 15 anos, eu me mudei pra cá, né? Mas a gente morou junto. A maior parte da infância junto, cara, aqui em Montes Claros, assim. Sim. A gente viveu muito tempo junto. A gente passou muito tempo. E eu tenho uma revelação, cara. Vou pôr aqui no podcast, vou pôr aqui logo, para as pessoas saberem quem você é de verdade, cara. Quem eu sou? Sim. Não muito agradável. As pessoas já sabem que eu não sou alguém agradável. Quando a gente era pequeno, cara, você me trocou, velho. Essa é a verdade dolorida que eu tô... Eu te troquei? Você me trocou, cara. Você me trocou. E eu vou te falar exatamente como você me trocou. A nossa diferença de idade de 2 anos... fez você gostar de mulheres. Você começou a gostar dos rabinhos de saia primeiro. Só que eu era mais novo e você precisava de um Thales mais velho pra poder ir com você atrás dos rabinhos de saia. Cara, a gente brincava de carrinho junto, velho. E aí você largou eu brincando de carrinho e você achou um amigo, velho, que o nome dele era o mesmo do meu, que ele chamava Thales também, só que ele era mais velho e tinha uma prima legal pra você ir atrás, cara. Era isso que você fez. Caraca. Eu não sabia. Grandes revelações do podcast aqui. E aí você ficava brincando com ele, cara. E você não brincava comigo. E você saía pra casa dele, que talvez a prima dele tava lá. E você me largou, cara. Caraca, isso tá dentro do seu coração desde então? Águas passadas. Isso me fez um homem mais forte. O que mais que tinha de bacana na nossa infância aí? Cara, a gente brincou de conflitos? Tudo, velho. Eu acho que a nossa infância, assim, eu não sei as outras infâncias, mas a nossa infância foi uma transição muito louca, né?
Porque a gente não tinha tantos computadores, mas a gente tava nessa transição, né? Era o começo de uma parada nova, assim, né? Eu lembro que a gente brincava de muita coisa legal, de bet, queimada, a gente ia pra rua, jogava bola, brincava no quintal. E a gente também teve a fase do PC, né? Os primeiros joguinhos, os primeiros emuladores, sei lá, o videocassete, Sim, o primeiro filme baixado. Existe uma transição que é tipo assim, eu acho que talvez a nossa geração que cresceu no comecinho dos anos 2000, né? Porque eu sou de 92, você é de 96, né? 94. Então ali nos anos 2000, você é de 94, fala. Isso. Depois, porque em 2000 eu tinha o quê? 8 anos. Você tinha 6. Eu demorei pra fazer essa conta de 2 anos. Então ali meio que a gente cresceu no fim dos anos 90 pro começo dos anos 2000, né? Sim, e aí sim. os anos 2000 teve o boom do bug do milênio, em 2000 ali teve o boom da internet, e aí exatamente. A internet começou a ser uma coisa, mas ainda assim, como a gente morava em cidades menores, por mais que em capitais estivesse acontecendo muita coisa, isso demorou bastante para chegar no interior, né? Então, com certeza, cara. Pra eu te falar a verdade, eu só fui ter internet, banda larga, esse tipo de coisa lá pra 2008, 2009, alguma coisa assim. Sim. Que eu fui ter acesso à internet banda larga. Mas assim, a gente viveu... Aí é o que eu comecei falando isso pra falar dessa transição, de que talvez a nossa geração que cresceu no começo dos anos 2000 é a última geração que pegou algumas paradas analógicas, né? Então, exatamente, cara. Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, eu escutava vinil de criança que a minha avó da minha avó. tinha. A gente cresceu na igreja, né? A gente sempre foi cristão desde criança. Então tinha tipo uns vinis de história bíblica e tal. Então a gente pegou isso, fita de vídeo, da Bíblia. Tinha uma porrada de coisa assim que a gente teve muito contato. Ainda assim, mesmo que estamos falando de duas pessoas que eram crianças nos anos 2000, mas no começo dos anos 2000, né? Exatamente. E tipo, essa composição familiar, né, cara, que todo mundo morava junto, desde meu avô, a sua mãe, eu, meu pai, tipo, todo mundo morava na mesma casa. As casas eram gigantes, tanto é que a casa nossa aqui de Montes Claros é grande demais. Todo mundo morava no mesmo lugar, cara. Então, a tecnologia, ela era transmitida, né? Por exemplo, a gente assistiu A Múmia, acho que você lembra bem disso. O filme A Múmia, o primeiro, a gente assistiu em VHS, cara. Eu lembro de vários filmes em VHS, você foi bem específico o primeiro filme, não sei se foi o primeiro filme que você assistiu, mas o primeiro filme que eu assisti em VHS foi A Múmia. E aí eu não lembro qual foi o primeiro filme em VHS tia Miriam, que eu assisti, cara. Nossa tia, que alugou essa fita e aí trouxe pra gente assistir. Aí todo mundo assistia, né? Tudo junto. E a TV era compartilhada, né? Não era todo mundo com a sua tela na mão. Todo mundo tinha que usar a mesma TV, então... tinha os horários, né? Tinha, tipo... Sim, hora do jornal, agora é hora do jornal. Hora do jornal, você não toca. Seu avô quer assistir o jornal, você não vai mexer na televisão. Exatamente. E aí, cara, essa transição, né? Eu lembro de CD player, cara. Que CD foi uma coisa muito rápida. CD player, você colocava o CD dentro do... Tipo um rádiozinho pequenininho, ele rodava o CD... Enfim, a gente brincava de... Você lembra como que a gente brincava de calça ao tesouro, velho? Que a gente gravava uma fita de áudio mesmo dentro de um som com as instruções da caça ao tesouro. A gente gravava essa fita com as instruções da caça ao tesouro. E aí a outra equipe vinha e escutava o áudio que a gente tinha gravado naquela fita. Caraca. E aí a gente usava isso porque, assim, dava pra você gravar, né? Um áudio em cima da fita de novo. Aí uma equipe gravava, isso era muito doido. Uma equipe gravava o áudio em cima da fita, e depois que a primeira equipe procurava, né, a caça ao tesouro, procurava as pistas, o tempo acabava, aí a outra equipe gravava em cima da fita, e aí começava de novo. Isso era muito legal, assim. Eu não sei mais se tem esse tipo de coisa, saca? Eu não sei se todas essas brincadeiras... Eu sei que hoje as crianças, elas têm muito contato com tecnologia. Mas eu não sei se existe como se fosse um equilíbrio, sabe?
Porque eu não acho que a tecnologia é algo ruim. Eu acho que, ok, a gente teve o nosso contato com tecnologia e tal. Eu acho que o problema é quando você não apresenta outras coisas, sabe? Porque eu acho que isso foi super importante pra gente desenvolver a nossa imaginação, envolver um senso de comunidade entre as crianças, um senso de amizade e tal. Também a parada de resolução de problema, porque, por exemplo, você queria brincar de alguma coisa, não era tão fácil. Exatamente. A gente tinha que você não tinha na mão, né, cara? A gente tinha que descobrir como a gente ia brincar daquela parada. Eu lembro que, sei lá, se a gente quisesse brincar de alguma coisa, sei lá, eu lembro que a gente tinha umas espadas. Você lembra dessas espadas? Sim, que eram feitas de madeira? E quem fazia era o Gustavo, né? Gustavo fazia essas espadinhas, que ele era o mais velho. Meu irmão fazia e tal, as espadas, e a gente brincava e tal. Então, hoje em dia, não sei, tipo, o moleque quer uma espada, ele fala pro pai dele, o pai dele compra na internet uma espada e vai, sim, sabe? Eu acho que as coisas, elas são equivalentes no sentido assim, cara. Eu acho que tem que haver inventividade. Eu acho que é meio adulto ali, sabe? Ele mostrar essa inventividade pras crianças, por exemplo. A gente usava uma tecnologia. Era um rádio que gravava aquelas fitas. Como é que é o nome daquela fita pequenininha? É fita cassete. Sim, é fita cassete. Essas fitinhas cassetes, cara, era uma tecnologia. Só que a gente era exposto a isso por um pequeno período de tempo e com a supervisão de adultos, né? E existia essa inventividade e esse relacionamento com a tecnologia um pouco diferente de hoje. Vamos dizer que hoje você pega seu celular para gravar um áudio no WhatsApp e dá pra você fazer a mesma brincadeira. Mas parece que isso não acontece muito, sabe? É mais uma parada de pega o que tá pronto e usa, né? Tipo assim, você quer brincar, já tem um aplicativo do joguinho. A gente não inventa mais o jogo. Tipo, vamos inventar um jogo que eu te mando uma mensagem no celular, você tem 3 minutos pra pegar o celular e fazer alguma coisa. Entendeu? Eu acho que falta a inventividade. Vamos supor que existam essas mesmas duas brincadeiras e comparando a tecnologia de um com a outra. Eu não tô falando que um jeito é melhor, tá? Uma infância é melhor, não tô falando isso. Eu tô falando pra gente pensar. Quando você vamos supor que a gente vai fazer essa brincadeira do caça ao tesouro, por exemplo. O que a gente fazia quando era criança, a gente gravava numa fita, entregava para outra equipe ouvia e ia caçar o tesouro. Vamos supor que você fizesse isso com um celular. No celular, você, sei lá, manda a mensagem pro WhatsApp. Tô sendo bem pobre, assim, porque dá pra inventar mais em cima, mas você manda mensagem pro WhatsApp com as pistas e aí a galera vai. E aí ela pode ficar ouvindo o WhatsApp, tipo, voltar e ficar reouvindo e tal. Mas quando a gente fazia com a fita, primeiro, você escutava uma vez só, a fita era um troço físico. E o som também, o aparelho que tocava a fita, ele também era um troço físico que precisava ficar em um lugar. Ele não era portátil como um celular é. Sim. Então você tinha que ir lá, dar play, não dá muito pra você escolher o ponto, sabe? Onde que tá, o que você quer ouvir. Você tem que ouvir. Você acelera ou volta, e aí fica aquela voz de formiguinha, né? Sim, E no celular não, no celular você põe o cursor da duração do áudio onde você quiser. E volta, então, tipo assim, parece que o digital, apesar de que eu gosto muito de coisas digitais e tal, mas parece que o digital, ele tira um pouco o peso, ou até, sei lá, o valor de certas coisas, né? Sim. Eu te falo porque, por exemplo, hoje em dia a gente... E tipo assim, de novo, eu tô comentando uma coisa que eu uso pra caramba, mas tem algumas coisas que eu sinto falta do significado que tinha. Por exemplo, hoje em dia, eu quero escutar uma música, eu entro no raio do Spotify e eu tenho todas as músicas do mundo ao meu dispor. E aí isso me dá uma loucura, porque eu não sei o que escutar. O que você quer. Quando eu tinha o meu acervo de CDs, quando eu tinha o meu acervo de músicas baixadas no começo de 2000, por exemplo, eu tinha um limite de coisas que eu escutava. Então parece que eu dava mais valor àquelas músicas que você tinha. Para aquelas músicas que eu escutava. Então, por exemplo, por isso que, sei lá, até alguns anos atrás, eu decorava pra caramba música, de tanto ouvir e tal.
Mas de bandas atuais, por exemplo, eu não consigo gravar tanto letra de música, Sim. sabe? Porque a gente escuta muita coisa o tempo inteiro e isso vai se renovando muito rápido. Exatamente. E aí, cara, você tocou em dois pontos muito interessantes, assim. Uma coisa é que as coisas ficaram muito plásticas, né? Você tem muito e com muito fácil acesso. Então, pra você, aquilo ali é tipo beber um copo d'água quando você está com sede num oásis. Só tem o oásis pra você beber água e você está com sede. No sentido, a internet hoje, a informação é tipo assim: você tá no oceano e você não tá com sede mais, porque tem tanta coisa pra você ver ao mesmo tempo, beber, que você não já tá empanturrado, né, com a informação. Mas eu acho que o que diferencia, por exemplo, você fazer uma brincadeira com um celular avançado hoje e fazer uma brincadeira com um rádio naquela época nossa, não difere muito, assim. Eu acho que difere a facilidade que você tem, a ferramenta, mas eu acho que o que mais difere, assim, de fato, é a inventividade das pessoas com essas ferramentas. Porque hoje em dia você vai ter uma mãe que ela vai pegar um celular e ela vai dar na mão do filho. Antigamente você tinha pessoas que elas ensinavam as crianças, tipo assim, cara, grava, faz uma brincadeira, memoriza isso, memoriza aquilo e faz um caça ao tesouro, entendeu? Eu acho que hoje, se você pegar um celular, você pode fazer uma brincadeira de detetive. Olha, você tem as provas, você tem que tirar foto, você é o detetive e tal. Você pode inventar coisas novas. Mas as pessoas não inventam. Elas simplesmente falam assim, você quer o celular, pega. Vai jogar seu Free Fire, vai jogar seu Fortnite no computador, no videogame, vai jogar seu joguinho lá. E não existe essa inventividade, entende? Essa troca, tipo assim, não sei, eu acho que falta um pouco dessa troca. Você tá dizendo que isso seria mais um papel, isso seria mais um papel dos pais? Sim, exatamente. De talvez incitar isso nos filhos, assim, Sim, cara. Eu acho que, por exemplo, a nossa infância hoje, se eu fosse criança hoje, as possibilidades que você tem são infinitas. Você pode fazer uma brincadeira com videochamada, cara. Você pode fazer uma brincadeira com a ligação. Hoje, falar no telefone não é tão caro. E a gente não citou aqui, mas antigamente toda casa tinha um telefone fixo. E aí tinha as regras para as crianças atenderem o telefone. Você tem que perguntar, quem é? Alô, quem fala? Você quer falar com quem? O que você quer falar com essa pessoa? E aí as pessoas ligavam e falavam assim, eu quero falar com fulano. Aí você pergunta assim, qual que é seu nome? Aí a pessoa, não, chama fulano aí pra mim. Aí você ficava meia hora no telefone, tipo, cara, você tem que falar seu nome e o que você quer. Era muito engraçado isso, cara. E até muito isso, doido tá vendo? isso que você tá tipo falando. assim, até a parada do telefone fixo gera uma inventividade, porque a criança ela tem que saber as regras e ela tem que interagir com os adultos, entendeu? Hoje em dia, criança nenhuma vai atender seu telefone, tipo, seu telefone é seu, a criança tem o dela, sabe? Eu acho que é isso, mais ou menos assim, a inventividade, a relação que as pessoas criaram com a nova tecnologia não tem aproximado tanto, não sei. Mas eu queria entrar num outro assunto aí, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente começou a falar desse negócio de infâncias, né, tem uma parada que surge muito quando eu vejo a galera discutindo, dizendo tipo assim, no meu tempo era melhor e tal, que é essa parada do conflito de gerações. Exatamente. Que é nós estarmos discutindo aqui como era a nossa infância e a gente dizer que a nossa infância é melhor do que a infância dos moleques de hoje. Uhum. E é uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, a minha mãe já disse isso pra mim, que na minha época era legal, porque na minha época a gente fazia isso e aquilo e tal. O que você acha desse papo de... no meu tempo era... A famosa frase, no meu tempo era melhor. No meu tempo era melhor, cara. Velho, eu odeio essa parada de geração, sabe? Porque
Eu não sei você, mas na sociedade, assim, eu escutei muito isso, cara. É tipo, a sua geração. Eu tive uma professora na minha escola que ela falou uma coisa pra gente. E, cara, minha escola era uma bagunça, certo? Tipo, pra ir no banheiro, você tinha que pegar a chave e assinar seu nome. Pra você pegar a chave. Pra evitar que, Caraca. para evitar que você estragasse o banheiro. Porque se você estragasse o banheiro, seu nome tava assinado lá. Porque a galera soltava bomba no banheiro e tal, enfim. E ela falou assim: ah, minha geração teve diretas já. O que, que a sua geração tem? Vai ter, né? Pô, tipo, naquela época eu não podia falar nada pra ela, mas a minha geração já teve impeachment, já vai ter outro aí já. Tiraram um, vai tirar outro. Minha geração tem tanta merda, teve coronavírus. Eu acho que todo mundo tem essa parada, tipo, ah, minha infância foi melhor e tal. Eu não vejo assim, sabe? Eu vejo que, tipo, todas as infâncias são maravilhosas, cara. E elas são únicas porque, tipo assim, é óbvio, né? Porque cada uma acontece num tempo determinado. Por exemplo, meu pai, a infância dele foi em Montalvânia, foi no rio, cara. Tipo assim, nadando no rio, pescando, andando de cavalo, fazendo armadilha pra passarinho, sabe? Trabalhando na roça, andando de bicicleta, jogando bola nos terrenos de terra, no campão de terra, nadando no rio, pegando fruta no pé, sabe? Brincando de pique-pegue e tal. Cara, maravilhoso, velho. A nossa infância já foi brincar no quintal, brincar de carrinho, de hominho, essas coisas nem vende hoje em dia mais, né? Brincar na rua, jogar bete, jogar bola na rua, brincar de... Eu brinquei muito aqui na rua em Montes Claros, tinha muita gente, brincava polícia ladrão, rodeava o quarteirão correndo, jogava bola na rua, pique-pega, enfim, várias brincadeiras e tal. E eu tive esse acréscimo, né? Depois que eu fui ficando um pouquinho mais velho ali, tinha um videogame, tinha um computador. Celular não tinha, né, cara? Porque, tipo, eu fui ter celular, meu primeiro celular eu tinha 16 anos de idade e tal. Mas a minha infância foi ótima. E eu acho que, tipo assim, eu tenho um irmão mais novo, ele tem uns 5 anos ou 6 por aí. Eu acho que a infância dele também é maravilhosa, cara. Tipo assim, pensa aí, você poder jogar um joguinho online com seus amigos e ter 5 amigos no mesmo jogo, cara. Ao mesmo tempo, todo mundo conversando com o microfone, sabe? Todo mundo interagindo. É diferente, mas é legal ainda, sabe? Eu acho que não é o fim do mundo como muitos pregam. Tipo assim, nossa, que geração é essa? Sabe? Que tipo... Cara, é muito legal, porque tipo, eu tenho meu irmão, que é o Ítalo, né? Ele conversa muito com o Luiz, que é nosso primo. E eles conversam muito, cara, pelo WhatsApp. Então, tipo assim, eles moram em cidades, um em cada cidade, só tipo assim, eles têm contato e tal. É diferente? É diferente, mas eu não sei se até onde isso é pior, sabe? Pode ser que seja pior? Pode ser que seja pior, Uhum. mas na minha opinião, eu não acho que, tipo assim, nossa, é tão ruim, sabe? Quando essa galera jovem tiver, sei lá, seus 40 anos, eles vão falar assim, nossa, cara, na minha época era muito legal, porque tinha, sei lá, tinha Facebook, tinha YouTube, tinha tal joguinho que eu jogava, tinha Spotify, sei lá, internet era assim, assado, entendeu? Então eu acho que toda infância é legal, assim. É diferente, mas eu acho que toda infância é legal e é extraordinária, assim. Eu acho que tem pessoas, é claro, que infelizmente têm suas infâncias, assim, destruídas por causa de, enfim, vários fatores aí, né? Pobreza, não sei, abuso e tal. Mas eu acho que, em geral, assim, a infância de todo mundo é um período muito legal, porque é o período que você não tem preocupações na vida, que você não tem que fazer nada, assim, de pra você, tipo, lavar 5 pratos é o fim do mundo, né? Quando você é criança, tipo, sua mãe pede pra você pegar, sei lá, pega um copo d'água pra mim, tipo, isso é o fim do mundo pra você ir na cozinha pra pegar um copo, encher de água, tipo, encher uma garrafa de água pra você é tipo o fim do mundo, tudo nessa casa é E depois que eu. você casa, isso é terça-feira. É tipo assim, cara, depois você fica velho, você tipo assim, tem um prato ali, você lava a louça ali, tipo, e você nem viu que você lavou a louça, e você enche a garrafa d'água, você nem viu que você encheu a garrafa d'água, entendeu? Mas eu acho isso, eu acho que a infância de todo mundo é legal, cara. Eu não acho que existe uma infância melhor do que a outra, saca? Eu acho que todas elas têm os seus prós e os seus contras, né, cara? É, sim, Eu eu acho que, acho que por tem exemplo, isso. quando a gente era criança era muito legal tudo isso que você falou e tal.
Só que aí eu fico pensando, ó, seria legal se a gente tivesse tido acesso a, tipo, alguns tipos de jogos e tal naquela época. Mas não tivemos, e beleza. E hoje em dia a galera tem um nível, tipo... Eu lembro, cara, quando a gente... quando eu vejo os jogos de hoje em dia, por exemplo, o nível de gráfico e tal. Sim, e na cara. época que a gente jogava videogame, era tudo zoado, assim. Era o começo dos videogames, né? E isso Sim, era o eu nem tô começo. falando de... Porque, por exemplo, antes da gente, eu não peguei, por exemplo, tinha Atari. Tinha coisa muito mais antiga e muito pior, né? Sim. Então a gente ainda pegou meio que a meiuca ali da evolução dos videogames e tal, sim. do começo de jogo pra PC, entendeu? Então Exatamente. aí, por exemplo, eu cresci, eu nunca fui um cara muito ligado em games, mas existem alguns que eu consigo me lembrar, sabe? E, por exemplo, jogo que a gente jogou quando era mais novo e volta e meia a gente tá tentando jogar de novo, que é o Age of Empires lá. Carmageddon, cara. Carmageddon, puta, Que esse tem uma jogo... história aí, hein? Esse jogo ele foi proibido de ser vendido no Brasil. Carmageddon. Esse jogo é Vou te polêmico. falar uma coisa. Polêmico Tava esse conversando com meu irmão ontem e a gente lembrou desse jogo, acredita? Eu procurei no YouTube e ele tem uns jogos, procurem depois, pessoal. O jogo se chama Carmageddon e procura um vídeo aí dele. E eu acho que ele ainda existe e ele existe com gráficos muito mais fodas. Sim. E esse jogo era legal pra caramba, cara. Spoiler, né? Que você atropelava as pessoas na rua pra ganhar pontos. Isso, ele é politicamente incorreto pra caramba. É tipo um GTA, cara. Acho que é o início do GTA esse jogo. Então, só que, assim, não vou falar... Talvez vou defender o GTA aqui, mas... No GTA você tinha um personagem que ele parece um cara da periferia e de que ele entrou pra vida do crime. É como se fosse assim. O Carmageddon que a gente jogava, ele era só você num carro nível Mad Max e sair assassinando as pessoas ao bel prazer, sem, Não, sem o jogo te dá nenhum. recompensa. O jogo te dá recompensa por matar pessoas. E aí a Sim. velhinha valia mais, né? E aí Valia mais. quando a gente anda na rua, dentro do carro com o Gustavo, por exemplo, eu falo pra ele, vai, atropela a velhinha que ela vale mais. Porque o jogo era assim, né, cara? Vemos e convenhamos, um jogo desse hoje em dia, sei lá, acho que as pessoas nem... Enfim, a sociedade não consegue aceitar esse jogo hoje. Até porque colocam a culpa, né? A culpa de coisas a culpa de é do violência e coisas assim. Hoje em dia eles criminalizam todas as obras, né? Criminaliza. Jogos são os mais recorrentes, assim, os que apanham mais quando acontece alguma tragédia. Mas aí a gente entra também na pegada de cinema, na pegada de desenho e tal. Então, sempre, né? A galera quer colocar a culpa em algum aspecto aí das coisas que são produzidas, né? Quando não faz, na minha opinião, não faz o menor sentido. É, sim, a galera quer culpar as obras, mas não quer culpar o criminoso, né? E aí a gente vamos falar de um outro assunto aqui que a gente já pincelou ele em vários momentos, né? Que é a gente falando sobre... vamos falar um pouquinho sobre tecnologia. A gente já citou aí coisas que a gente teve acesso quando era criança e a gente... hoje, a gente vê as coisas hoje, né? Por exemplo, você citou que a gente assistiu bastante filme em VHS, né? E aí eu me lembro que esse casal de tios nossos, eles foram muito presentes nas nossas vidas, e principalmente o nosso tio, ele introduziu a gente ao cinema, né? Nós dois, na nossa infância, nós dois moramos com o mesmo casal, que nessa época isso se chamava estágio, né? Que um casal, eles pegavam crianças de parentes e essas crianças moravam na casa deles um tempo pra eles treinar pra ter os filhos deles depois, entendeu? Isso chamava estágio, muito bom. Mas é isso, e esse tio nosso, ele introduziu o cinema, pelo menos pra mim, eu sinto que Sim, eu pra fui mim muito também. influenciado. Star Wars total, tipo, a gente assiste por causa dele. Eu me lembro, cara, dele chegando com Matrix, assim, pra gente assistir, saca? Na época que ninguém entendia nada, ninguém sabia o que era Matrix, assim. E pra falar desse conflito de gerações, cara, uma coisa que é isso que eu tava tentando falar pra você, assim, pra construir essa ideia.
eu acho que cabe à geração anterior introduzir esses conceitos novos, sabe? Porque assim, olha, computador, VHS, fita cassete era uma tecnologia nova pra gente, e quem introduziu pra gente foi os adultos, certo? Então eu acho que cabe a galera de agora introduzir pros seus filhos, velho, isso aqui é um celular, é assim que mexe, olha, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. É muito interessante isso, isso é legal, não é que é nocivo, mas você tem que saber fazer essa transição, né? Tem que ter essa inventividade. Por exemplo, meu tio Isaac, né? Ele tinha um dos primeiros computadores, né? Que ele ganhou num sorteio da revista Helmas, cara. Tinha revista nessa época e ele assinava a revista. E aí ele participou da promoção e aí ele ganhou um computador que hoje em dia o processador desse computador não deve ser... Meu celular é melhor do que o computador que ele tinha na época. Mas no PC dele tinha uns joguinhos, tinha Pitfall, tinha alguns joguinhos assim, e foi essa galera que introduziu pra gente, tipo, cara, isso é jogo, isso é filme, olha, dá pra assistir filme aqui e tal. E isso é muito legal, né? Que tipo assim, existe esse legado que vai passando e tal. E aí você acaba sendo influenciado, por exemplo, Matrix total, eu assisto por causa de Tizak, que na época a gente gravava, e ainda tinha isso, né? O VHS, você conseguia gravar o que passava na TV, que hoje ninguém faz isso mais, né? Aí você ficava gravando o filme, e a história é essa, eu e meu tio assistindo Matrix, e a gente tava gravando, né? Então começava o filme, acabava o comercial, a propaganda, aí começava o filme, aí você apertava o REC, aí ele ia gravando. Quando desse a pausa pro próximo comercial, você apertava o stop pra cortar a propaganda, e quando você fosse assistir o VHS, ele ia estar sem propaganda, certo? Só ficava com uns piquezinhos assim, né? Ele tinha um corte que sempre, um quando bem pequeno, entrava um comercial, eles tinham que parar em um momento que tivesse um corte do filme também, né? Sim, aí tinha um cortezinho no filme ali, mas era pouco, era bem, bem perceptível, assim. E aí, eu e meu tio assistindo o filme, né, altas horas da madrugada, antigamente na TV passava os filmes bem tarde da noite, assim, e chegou na última parte do filme, e a gente esqueceu de apertar o play pra gravar a última parte do filme. E aí quando o filme acabou, a gente olha pro VHS e ele não tá gravando a última parte do filme. Caraca, e aí só o ano que vem pra esse filme passar na TV de novo, pra você poder gravar ele no VHS. E não tinha isso, você não podia ir aonde que eu baixar esse filme, não existia isso na internet, não existia em lugar nenhum, né, cara? Isso era legal também, da nossa geração. Eu acho que isso que você falou é importante, cara. Eu acho que cabe às pessoas que são os modelos para outras crianças, tanto mostrar para elas isso e também dosar, né? Exatamente. Porque eu acho que dosar é muito importante. Tinha uma coisa que a gente tinha e eu não vejo, por exemplo, algumas coisas... Eu não vejo muitos pais fazendo isso, por exemplo, que é saber o que seu filho tá fazendo, sabe? A gente tinha... Eu me lembro que no primeiro computador que a minha mãe comprou pra mim e pro meu irmão, a gente tinha tempo, saca? Sim, pra usar. Exatamente. Tinha tempo a gente pra não tudo. Podia ficar o raio do dia inteiro no computador, sabe? Exatamente. Primeiro porque tinha um monte de lenda, né? Você fala, não, vai estragar as vistas. Exatamente. Tinha uma porrada de lenda que era muito engraçado. Mas assim, eu sinto que era pra ter esse controle mesmo de tipo, cara, você não pode passar o dia inteiro na frente desse troço aí, até porque hoje em dia eu passo o dia inteiro na frente desse troço e eu quero um break, sabe? Eu também, cara. Eu preciso sair fora. A gente passa o dia inteiro no sofá, atrás do computador e aí a gente quer tipo um descanso, né, e tal. E antigamente, igual você falou e muito bem, cara, você ia jogar videogame, velho, você tem 1 hora pra jogar. Se você passar de 1 hora... A pessoa vai lá e desliga o videogame, toma o controle da sua mão e você não pode fazer nada. E se você reclamar, você fica 1 ano sem videogame. E hoje em dia, sei lá, a criança tá com o celular na mão, o pai fala assim, me dá esse celular aqui. A criança chora, o pai devolve o celular, entendeu? Tipo, eu acho que tem que ter um limite também. Tudo tem que ter um limite, assim. Até a gente que é velho, ficar usando tecnologia por muito tempo, a gente sabe o que acontece, né? Eu só uso demais que eu tenho que trabalhar e enfim... A vida que segue, né?
Vamos chegando mais pro final do episódio aqui. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, a gente especulasse sobre o futuro aí. Como que você acha que vão ser as próximas infâncias? Principalmente que a gente está vivendo num período agora que é um período de transição. Na real, ninguém sabe o que vai ser, né? Estamos gravando isso dia 1º de junho de 2020. Se você está ouvindo isso em alguma outra data ou daqui a alguns anos, sei lá, nós estamos passando por uma pandemia muito louca no mundo inteiro. Então, grande parte do mundo está em casa, está sendo obrigado a ficar em casa. E as relações estão sendo evitadas para que a doença se propague cada vez menos. E aí a gente tem... E o mundo tá parado, assim. Tem muitos lugares fechados. Pela primeira vez na vida que eu já ouvi, tipo, existem espaços de entretenimento que estão fechados. Por exemplo, daqui a alguns meses não vai ter mais filme nem para sair em streaming, porque os estúdios não estão gravando, porque as pessoas não podem se reunir. Então, tipo... bandas não estão se juntando para gravar música porque não podem se reunir, tá? Então a gente está vivendo um período muito louco. Dito isso, como você acha que as crianças do mundo, desse novo mundo que a gente vai ter depois que sairmos disso, vão viver? Qual que é seu chute aí? Cara, meu chute é que primeiro que isso deve durar por muito tempo, né? Eu acho que as crianças, elas vão ser mais familiares um pouco. Eu acho que se continuar do jeito que tá, né, claro, acho que as crianças vão aprender a ser mais familiares. Porque hoje em dia também tem aquela cultura, né, cara? É lógico que as crianças de baixa renda nem tanto, mas as crianças com renda, que a família tem uma renda melhor, geralmente elas não param em casa, né, velho? Então, tipo assim, elas têm uma agenda, tipo, o moleque vai estudar, depois ele tem aula disso, depois ele tem aula daquilo... E a galerinha que tá mais velha um pouco, aí você tem que estudar pro Enem, você tem que fazer o simulado no sábado, você tem que fazer o não sei o que tal dia. Se você não tem alguma coisa pra fazer, te coloca na natação. Então, acho que elas vão ficar mais familiares, vão ter que ter mais tempo com os pais, porque não sai tanto de casa. E eu acho que essa interação com a internet, ela vai ser muito... Eu não sei se eu posso usar esse termo, se tem a ver, muito híbrida, né? Tipo assim, é muito comum, muito normal. Eu acho que esse fascínio, por exemplo, que eu e você tem na internet, quando lança uma coisa nova, tipo, cara, agora dá pra você fazer isso. Cara, dá pra você fazer aquilo, dá pra você fazer uma chamada de vídeo, nossa, que legal. Cara, pra gente, chamada de vídeo era uma coisa de filme, velho. De tipo... Sei lá, filme futurista, tipo, nossa, o cara tá falando num aparelho móvel e conversando. Eu brincava antes que, tipo assim, cara, como que eu vou fazer uma chamada de vídeo se eu ligo meu telefone celular fazendo a chamada de operadora, a ligação cai? Como que esses caras vão transportar a internet e hoje em dia você pega o 4G e você conversa com um cara chamado de vídeo, velho, na rua. Então eu acho que... É muito louco isso, né? Isso é muito louco pra gente, mas pras crianças vai ser tipo assim, cara, Wi-Fi, internet, tipo assim... Tanto faz, sabe? Pro seu irmão de 6 anos você falou isso, já deve ser, tipo, super normal, né? Ele fala, como assim? Não tem internet Talvez aqui, você ligar pra ele só uma ligação mesmo, sem vídeo, ele fala, como assim eu não tô vendo a pessoa, né? Tipo, não tem como te ver. Como assim não tem internet aqui? Eu já ouvi essa frase várias vezes. Pô, mas não tem internet aqui? Tipo assim, como assim, cara? Internet não é pão, não é água pra você ter que ter em qualquer lugar, sabe? Isso é muito louco. Ele acha que a internet é tipo o céu, né? Tipo... Como assim? O tudo céu tem tá em cima internet. da nossa cabeça. Como assim não tem tipo um Wi-Fi assim, aqui? Exatamente, cara. Então eu acho isso muito louco. E também, pra dar um chutão aqui, um chutaço, né? Que eu acho que talvez não vai acontecer, é tipo... acontecer o movimento reverso, né? A galera começar a sair mais, começar a querer se envolver mais com o mundo exterior, né? E querer se relacionar de novo, e querer voltar a brincar na rua. E eu mesmo, tipo assim, eu tenho muito esse desejo, cara, se um dia eu tiver filhos e tal, eu ter essa possibilidade, sabe, cara, de conhecer minha comunidade e poder deixar meu filho na rua, cara, brincando, ele ir na casa de um vizinho, alguma coisa do tipo, que hoje em dia tá sendo muito mais difícil, né, velho?
É muito mais complicado, é muito mais... até porque até as cidades que a gente mora, em cidades do interior do estado, não moramos em capitais, mas até as cidades menores, elas têm ficado mais perigosas, né, cara? Então, Sim, violência sim. tem aumentado, uma porrada de coisa tem aumentado, então é complicado, é complicadíssimo. Ainda sobre isso, me fala aí, porque eu tenho uma ideia de algumas coisas que eu quero fazer com os meus filhos, né? Por exemplo, o que você falou aí de que você quer interagir com a comunidade, deixar as crianças brincarem na rua e tal. E eu tenho na minha mente, assim, pelo menos no cenário ideal, eu quero não ter que introduzir tecnologia para os meus filhos até um certo ponto, sabe? Porque hoje em dia você vê, sei lá, cara, bebê praticamente, e o pai, só pra não deixar enchendo o saco, já taca uma galinha pintadinha na cara da criança ali, Sim, exatamente. porque ela tá muito ocupada, porque o pai e a mãe estão muito ocupados com o trabalho e tal, e eles precisam de alguma coisa pra tomar conta da criança. Eu não tô dizendo assim que é errado, enfim, eu só quero tentar ser diferente nesse quesito, sabe? Porque aí as crianças elas não têm noção, sabe, da quantidade de tecnologia, então elas vão querer aquilo ali o tempo inteiro, e essa porcaria realmente vicia, como milhares de outras coisas no mundo. Então eu quero tentar deixar os meus filhos analógicos o maior tempo possível, até que não adianta, em algum momento eles vão ter o contato, porque eles vão para a escola, eles vão interagir com outras pessoas, e eu também não quero que eles sejam uns idiotas conversando com outras crianças que têm acesso a uma porrada de outras coisas. Mas ainda assim, eu tenho essa ideia de, tipo... sabe aquele clichê de, tipo, sei lá, antes de entregar um celular, eu quero entregar um livro pro moleque, uma revista em quadrinhos, sabe? Um troço assim. Você tem alguma parada que você pensa, assim, se tiver filho, que você gostaria que fosse? Sim, cara, porque, por exemplo, minha infância, eu fui uma criança muito pouco estimulada, sabe? Tipo assim, pelo fato de eu ser criado pelos meus avós e tal, entre aspas, né? Toda nossa família me criou, basicamente. Eu sempre fui muito bem tratado, mas eu nunca fui aquela criança que, tipo assim, alguém tinha o olhar pra falar assim, cara, você é bom nisso, experimente isso, entendeu? Que é esse investimento que um pai faz no filho, por exemplo. Nossa, ele gostou de pintar, eu vou introduzir pra ele tal coisa. Eu não tive muito isso. Então, para os meus filhos, eu quero tentar introduzir todos os tipos de tecnologia possíveis, né? As novas, mas também as passadas mais do que as novas também, sabe? Para ele ter essa noção de que, tipo assim, cara, uma colher é tecnologia, uma cadeira é tecnologia, uma porta é tecnologia. As pessoas hoje em dia, é besteira falar isso, mas tem gente que acha que, tipo, cara, um escorredor de prato não é tecnologia. Cara, um escorredor de prato é tecnologia. O cara precisou secar os pratos, ele fez uma invenção para conseguir secar os pratos. O cara precisava comer sem usar as mãos, ele inventou a colher. Então, se você sacar essas coisas, fica muito mais legal introduzir para uma criança que, tipo assim, cara, dá um rádio antigo para uma criança, o tanto de botão que tem naquele negócio, tipo, aprender a operar aquilo ali é tão legal quanto você aprender a, sei lá, bater seu dedinho na tela do celular, por exemplo. Então eu quero, tipo, introduzir tecnologias mais antigas e as novas, né, deixar um pouco pra quando a criança tiver mais, sei lá, seus 13, 15, 14, sei lá, 10 anos de idade, que já é cedo, mas não é tão cedo quanto as pessoas estão introduzindo, né? Tem criança de 4, 5 anos que já não larga celular. E enfim, então eu quero... Tem criança dessa idade que já tem um celular próprio, né? Próprio. Que pra mim é super bizarro. É bizarríssimo. Então eu quero dar um delay nesse sentido, tipo assim, olha, quando você tiver 10 anos, 12, 13, você vai ter isso e tal. E aquela coisa, tipo, a criança vê você usando, ela quer usar. Então tem gente que usa muito o celular, usa muito televisão e tal. E eu não sou esse tipo de pessoa também. Eu uso meu celular, eu mal encosto nele, assim. Porque a gente
passou por esse período um pouco analógico, né? Então eu quero, pros meus filhos, introduzir de tudo, cara. Introduzir uma vitrola, introduzir um Discman, introduzir essas coisas antigas, sabe? Que são muito interessantes. E depois ir introduzindo as novas, assim, mas tudo com aquela cautela, sabe? Você falando de introduzir aí, eu fiquei pensando aqui, imagina, cara, de ter a condição de você, na sua casa, você construir um mini museu de tecnologia mostrando pros seus filhos, saca? Aí você tem uma vitrola antigona, aí você tem, depois você apresenta... É caro, né, mano? Não, porque você tem só a vitrola, que aí é só vinil, né? Aí depois você apresenta o que eu cresci, que o que eu cresci, ele tinha o rádio, tinha o disco de vinil e tinha a fita cassete. Era tudo cassete, no mesmo, cara. Né? Exatamente. E aí depois veio o Discman, e aí depois você entra no iPod e tal. Eu tenho iPod, cara, dos primeiros, assim, que eu comprei na época. E que se você olhar, já é uma peça muito ultrapassada, sabe? O design é ultrapassado. Não o design do aparelho em si, porque acaba que um iPod, por exemplo, do que eu tenho, ele é tipo o meu iPhone menor, assim, mas... quando você liga, a interface é ultrapassada, sabe? O design da interface, tem umas né, cores cara? estranhas, tem umas fontes estranhas, tem uns... É doido. A interação que você tem, a usabilidade é ultrapassada, sabe? É muito louco. Exatamente. Isso é muito doido, porque tudo evolui muito rápido, né, cara? E aí o que você comprou ontem, hoje já não vale tanta coisa e tal. Mas eu acho que o futuro que espera, tipo, essas crianças, cara, é, tipo, brilhante, velho. E conforme você vai vivendo, dá vontade de você viver mais, cara, pra você descobrir até onde que vai, saca? E tipo, nossa geração, ela acompanhou o desenvolvimento da internet, né, cara? Que era um negócio de você discar e seu telefone ficou ocupado, porque usava a linha do telefone. E agora um negócio que, tipo, você pega seu celular, em qualquer lugar, você consegue ligar seus dados do celular e usar, cara. Então eu acho que o futuro é brilhante nesse sentido dessas crianças, elas terem coisas que, tipo, que a gente nunca imaginaria, saca, velho? Isso aí é muito legal, assim. Então a gente vai chegando no final do episódio aqui e por mais que eu pensei que esse fosse um episódio que dava pra gente ficar meio bad, acabou que foi um episódio pra cima. Um episódio esperançoso nesses tempos que estamos vivendo. Eu queria te agradecer, Thales, valeu pela participação, pelo tempo aí que você separou pra gente trocar essa ideia. Se quiser deixar algum recado aí pra galera, se quiser falar de alguma coisa que você faz além do que a gente faz aqui no Coffee X, se quiser deixar o seu jabá aí, esse é o momento. Eu queria indicar um livrozinho, tem e-book na internet, você pode procurar aí, e é bem barato, chama A Internet das Coisas. É um livro muito legal, faz um tempinho que eu li, então eu não vou lembrar muito bem o que ele fala, eu lembro que é bem interessante. Então, cheque lá, A Internet das Coisas. Eu tô aqui com a colinha, o livro é de Eduardo Magrani. Pode checar lá. E eu queria indicar um filme, cara, que apesar dos pesares, tem muita gente que ainda não viu. E tem muita gente da nossa idade aí, por aí, dos seus 20 aos 30 anos, que ainda não viu esse filme. Que é Matrix, cara. O primeiro filme. E assiste lá, velho, porque a Matrix existe. E as gerações futuras vão estar imersos nessa Matrix, cara. Eu garanto pra você. E ainda mais com os óculos VR que tem agora, a Matrix tá chegando. É isso que eu queria te dizer. A Matrix está vindo, então assista o filme e deixa aí nos comentários se você acredita ou não que a Matrix está vindo. A Matrix está vindo. É isso aí. E obra-prima, não tem o que falar. Pra mim esse é um dos filmes que eu assisto e eu digo, é perfeito. Não tem o que tirar nem pôr. Exatamente. É sensacional. Matrix é foda demais. É um dos meus filmes preferidos. Então é isso, Thales, mais uma vez, obrigado. Queria falar aí pros nossos ouvintes, se você curtiu o episódio, deixe seu comentário aí
no nosso Instagram e sigam a gente lá, que é o @coffeexpodcast. O meu perfil e o perfil do Thales vão estar aí na descrição, como sempre estão. O do Thales sempre está, porque eu sempre dou os créditos ali da arte do podcast para ele. E eu quero fazer um pedido específico nesse podcast, gente. Se você curte o trampo que eu faço aqui no CoffeeX, o que eu e o Thiago fazemos lá no The Best Life, eu quero que você olhe aí no seu agregador de podcast. Se você não estiver escutando pelo Spotify, porque eu acho que o Spotify não tem isso, mas se você escuta isso por qualquer outro agregador, vê se ele tem algum lugar em que você pode classificar o nosso podcast. Eu sei que o mais famoso deles é o iTunes, se você escuta pelo Apple Podcasts, e dê 5 estrelas pra gente, para que o CoffeeX fique mais relevante para outras pessoas descobrirem pelos agregadores. E indiquem aí pros amigos, indiquem aí pro seu pai, pra sua mãe, para eles verem as pessoas falando de gerações. E indiquem aí para os seus amigos que também são mais velhos. Se você é jovem, procure aí as coisas que a gente citou aqui. Enfim, vamos fazer o CoffeeX mais conhecido. Muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. E eu acho que é isso. Até a próxima e valeu. Diga tchau, Thales. Falou todo mundo. Até a próxima.